Olá, amados irmãos, sejam todos bem-vindos para mais uma incrível Escola Bíblica Dominical. Desta vez, já estamos no quarto trimestre, na segunda lição. Esta lição maravilhosa da editora Betel. Nós estamos estudando a revista Betel, que tem o tema deste trimestre, o último do ano, os 10 mandamentos. E a lição de hoje é: não terás outros deuses diante de mim. Adoração e louvor ao único e verdadeiro Deus. Queridos irmãos, se você ainda não adquiriu a sua revista, procure adquirir o mais rápido possível, porque essas lições, na verdade, estão cheias de matéria muito boa de se estudar e de se aplicar em nossa vida. Então, não perca tempo e busque logo a sua revista online ou a revista física para que você possa estudar em sua casa e você que é professor se dedicar a estas lições maravilhosas, que são os 10 mandamentos, que vai falar dos conceitos éticos, morais, adoração, louvor e todas as coisas que são inerentes de um cristão, ok? Então, sem perca de tempo, vamos para o nosso ponto de partida. Lição de número 2, título da lição: não terás outros deuses diante de mim. Adoração e louvor ao único e verdadeiro Deus. O texto áureo: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. Deuteronômios capítulo 6, versículo 5. A verdade aplicada, a verdadeira adoração é direcionada a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e de acordo com as Escrituras. Muito bem. O objetivo da lição, o objetivo é muito importante você andar dentro desses objetivos. Ensinar a importância do primeiro mandamento, expor que Deus não divide sua glória com ninguém, mostrar que Deus exigia fidelidade de seu povo. Conhecendo o primeiro mandamento, o alicerce dos mandamentos, os decretos delineados por Deus deveriam governar o relacionamento de Israel com Ele. Eles representam os principais requisitos que Deus colocou sobre o povo de Israel para o estabelecimento e manutenção da relação de aliança entre eles. O povo devia ser unânime em sua devoção àquele que os havia libertado do Egito. Eles deveriam adorar somente a Deus. Está lá em Êxodo, capítulo 20, versículo de número 3. Vamos ver aqui Êxodo, capítulo 20, versículo de número 3. Não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses. É o primeiro estabelecimento que Deus dá, a primeira lei que Ele estabelece para que o povo que estava saindo do Egito entrasse na nova terra, a terra de Canaã, ou no caminho não se enveredasse por outros caminhos de idolatria e adoração a outros deuses. Então, o primeiro mandamento que ele estabelece é este, de que o povo deveria somente adorar ele. Agora, imagine você uma relação que esse Deus Yahvé, nosso Deus, exige desse povo para que eles permaneçam somente na adoração a Yahvé, ao Senhor nosso Deus, Criador de todas as coisas. Eles saindo do Egito, depois de 430 anos, ali no Egito, servindo e vendo a adoração a outros deuses pagãos do Egito. Agora, Deus estabelece que para que essa relação seja frutífera, este povo deveria permanecer na adoração verdadeira somente a Ele e nada mais. Agora, Egito era lugar de adoração. São centenas
de deuses do Egito e de toda a região que envolvia ali, que envolve hoje o Oriente Médio. Então, o povo de Israel estava sendo convocado por Deus. Eu preciso te abençoar, mas eu exijo de vocês a adoração verdadeira. Eu não admito que tenha outro Deus diante de mim. Vamos lá. Absoluta fidelidade. O primeiro mandamento nos lembra que tudo na lei, na Torá, surge do amor que temos por Deus, que por sua vez é uma resposta ao amor que Ele tem por nós. Deus demonstrou esse amor ao libertar Israel da casa da servidão, lá em Êxodo 20 e versículo 2. Eu sou Yahvé, o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão, da servidão. Nada na vida deve nos interessar mais do que nosso desejo de amar e ser amado por Deus. Se temos algum outro interesse acima de amar a Deus, não é tanto que estamos quebrando as regras de Deus, mas que realmente temos um relacionamento com Ele. Ora, aqui envolve o nosso relacionamento com as coisas dessa vida. Não devemos colocar nada que ocupe o lugar do nosso Deus na nossa vida. Porque servir a Jesus também é servir a Yahvé. E Ele exige absoluta fidelidade. De que forma, pastor? Da forma mais natural possível. Afinal de contas, nós estamos nesse mundo. E vivendo neste mundo, nós precisamos vigiar, precisamos estar atento às coisas desse mundo, a um rio de informações que chegam em nossas vidas todos os dias, controlar nossos desejos, orar, jejuar, ter uma vida mortificando a carne, controlando os impulsos da carne. Isso é servir a Deus. Isso é estar querendo, desejando servir a Deus todos os dias. Ora, nós já fomos salvos. Nós saímos do Egito, nós saímos da escravidão do pecado. Agora, nós precisamos, saindo desse Egito, manifestar a nossa gratidão a Deus, amor, gratidão através do amor, amor através da gratidão, de que eu não preciso voltar mais para o Egito. O Egito, que representa o mundo, nos dias nossos, eu não preciso voltar para o mundo. Eu tenho um Deus que cuida de mim e eu tenho as promessas de Deus na minha vida. Eu já fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo. É assim a nossa vida de cristão salvo. Eu fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo. Eu fui salvo do Egito, eu estou sendo salvo do Egito através de quê? Da sua palavra, do Santo Espírito que vem morar em nós. Eu estou sendo salvo e através da minha vida de adoração e louvor a Deus. Vamos lá. Um Deus singular. Vivemos em uma sociedade muito religiosa, mas que sabe muito pouco sobre Deus. Basta ler em alguns relatos de ocorrências policiais para perceber a quantidade de pessoas que ainda vivem em total e aberta desobediência à vontade de Deus. A humanidade precisa urgentemente de um retorno aos mandamentos de Deus. A Bíblia diz que as palavras de Deus são vida. Está em Provérbios 4 e 10. E João 6 e... Vamos ver o que diz João 6 e 63. Vamos ver o que diz aqui o apóstolo João a respeito da sua palavra. João 6 e 63. Olha aqui. 6 e 63. É o
Espírito quem dá vida à carne, e em nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Entretanto, existe algum de vós que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria trair. Ora, a Bíblia diz que as palavras de Deus são vida. Em João 6,63, Jesus, pela palavra de Deus, ele identifica os que irão se salvar, ele identifica os que são salvos, e eles identificam que vão servi-lo, e identifica também aquele que o ia trair. Ora, às vezes nós nos colocamos no lugar de traidor, no lugar de Judas. Como, pastor? Nós nos colocamos no lugar de Judas, ou praticamos a mesma atitude de Judas, através do nosso comportamento, quando nós negligenciamos uma vida de santidade, negligenciamos coisas que outrora eram pecado e que hoje não é mais aos olhos humanos, mas que continua sendo pecado. E muitas pessoas se abraçam dizendo na promessa de Deus que Deus é amor. Sim, Deus é amor, mas Deus também é justiça e é fogo consumidor. Nós, quando lembramos de justiça, só lembramos de justiça quando é para nos beneficiar, ou quando é para corrigir, lembramos de outro. E nunca nos colocamos no lugar de réu de nossos pecados e nossas falhas, que Deus nos corrige. E o corrigir de Deus é porque Ele nos ama. E é o corrigir para voltar para o caminho, para estarmos no seu caminho. Ora, queridos irmãos, a palavra de Deus é vida e ela transforma vidas. Uma vida que é entregue às mãos do Senhor, uma vida que saiu do Egito. Sair do Egito é ser liberto. Sair do Egito é ser transformado. Sair do Egito é ir para um lugar mais excelente. O mundo oferece delícias, mas Deus oferece coisas excelentes para aqueles que o servem. Vamos andando. Apenas um Deus, o único, a posição divina. O mundo antigo era infestado de divindades pagãs, mas nenhuma nação desse tempo chegava a proibir a adoração a outros deuses. Era comum prestar culto às divindades dos campos, dos rios, do sol, da tempestade, e nesse quesito os egípcios eram imbatíveis. Eles juravam lealdade aos deuses do amor, das guerras, e se curvavam para adorar os ídolos sob a forma de homens e animais. Durante 430 anos, os israelitas conviveram neste contexto religioso e foram influenciados ao libertar seu povo do Egito. Deus não somente queria libertá-lo por fora, mas principalmente em suas almas. Ora, aí é que vem a dificuldade para algumas pessoas quando são tiradas do Egito, quando elas vêm do mundo para a igreja. É a transformação por dentro, de dentro para fora e não de fora para dentro. Muitas pessoas não têm dificuldade de se libertar das práticas antigas, alguns de jogos de azar, outros de vícios como cigarro, bebidas, uma vida desordenada. Mas eles querem a bênção de Deus, mas eles não querem a libertação interior, a cura interior de suas almas. Eles não querem deixar o Deus verdadeiro, o único Deus, trabalhar na vida deles e transformá-los de dentro para fora. E as igrejas hoje estão recheadas de pessoas com esse comportamento, que querem a bênção do Deus da bênção, mas não querem o Senhor como verdadeiro e único Salvador da sua vida. Por quê? Porque os púlpitos estão enfraquecidos. Não se prega mais contra o pecado, não se prega mais contra a prostituição, contra a idolatria.
não se prega mais contra jogos de azar, não se prega mais contra adultério. É só promessa, bênção, revelação e coisas dessa natureza. Mas o Senhor Jesus Cristo disse o seguinte, que chegou a hora e é agora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E muita gente entende isso como que uma graça libertadora, que pode ser de qualquer forma. Não, filho. Ser um adorador em espírito e em verdade é andar em verdade, andar em obediência, andar segundo a palavra de Deus. Não é a lá vão ter. Eu não preciso de pastor, eu não preciso de igreja, eu tenho Deus no meu coração. Isso não é adorar a Deus em espírito e em verdade. Isso é libertinagem. O que precisamos nesse momento da nossa vida, com esse mundo conturbado, cheio de podridão, de guerras e de mazelas na sociedade, é que cada um aceite o tratamento de Deus na sua vida e Ele possa corrigi-los, nos corrigir e nos tratar e nos limpar das imundícias do Egito, da idolatria do Egito, das práticas do Egito, do paganismo do Egito, das mentiras do Egito, das falsidades do Egito, e sermos cheios do Espírito Santo. Vamos andando. Respeite a minha presença. Através de Moisés, Deus comunica sua exclusividade. Êxodo 20 e capítulo 20, versículo 3. Aos israelitas está ordenado manter uma aliança de lealdade. A expressão diante de mim, de Êxodo 20, versículo 3, a parte B, é um termo hebraico de amplo significado. O termo usado é al-panai, que significa além de mim, acima de mim, oposto a mim, ao meu redor. A ideia aqui é que não existe nenhum Deus além do Deus de Israel. Literalmente está proibido adorar falsos deuses em qualquer lugar. Entende-se também aqui a imagem de alguém que coloca algo na face de alguém, ou seja, estabelecer uma falsa divindade é como insultar Deus no rosto. Deus não divide a sua glória. Com Ele é tudo ou nada. Está lá em Josué, capítulo 24, 14 ao 15, onde Josué diz que ele e a sua casa vão ao Senhor. Queridos amigos, esse termo hebraico, essa palavra hebraica, al-panai, que significa além de mim, acima de mim, oposto a mim, ao meu redor, significa o quê? Que nós não devemos de maneira alguma ocupar a nossa vida com uma coisa que vem tirar Deus do centro da nossa vida. Ora, o adorador que adora a Deus em espírito e em verdade, a verdade é a sua palavra, e o espírito é o da verdade, que é o Espírito Santo. Um adorador que vive para adorar a Deus, ele não tem espaço na vida dele para essas coisas do mundo. Ele tem prazer em meditar na lei do Senhor. Ele tem prazer em andar no caminho do Senhor. Ele tem prazer em aprender da palavra do Senhor. Ele tem prazer em ir à igreja. Ele tem prazer em dizimar. Ele tem prazer em ofertar. Ele tem prazer em ganhar almas para o seu reino. Ele tem prazer em libertar almas do Egito e trazer para a casa de Deus. Um verdadeiro adorador não coloca as coisas desse mundo na sua frente em momento algum, porque ele ama a esse Deus e não há espaço na sua vida para outro Deus entrar. O Deus deste mundo o Senhor chama de Mamon. O Deus deste mundo, a internet. O Deus desse mundo, o dinheiro. O Deus desse mundo, o sexo. O Deus desse mundo, a falsidade. O Deus desse mundo, a vaidade. A que Deus você está servindo? A quem
você está servindo? O apóstolo Paulo diz que aquele que é vencido pelo vencedor se torna servo do vencedor. Muitas pessoas estão envolvidas em jogos de azar, sendo servo do jogo do azar. Muitas pessoas estão vivendo uma vida de engano no adultério, sendo escravo do adultério, sendo escravo da mentira, sendo escravo da vaidade. Não há espaço em nossa vida cristã para outro Deus que não seja a pessoa exata do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo nos adverte que o caminho é estreito e a porta é apertada. Ora, para nós que precisamos estar todos os dias sendo salvo do pecado do mundo, salvo da idolatria, salvo das coisas do mundo, renunciando a este mundo, o caminho é estreito e apertada a porta que conduz à salvação. Jamais quebre o mandamento. Uma das histórias que mais nos fascinam é a do rei Salomão. Ele era sábio, poderoso e foi um dos maiores reis do mundo antigo. Mas o que tem a ver Salomão com o primeiro mandamento? Tudo. Sua vida vencedora, seu reino rasgado, mostrando como é trágico violar o primeiro mandamento. Salomão recebeu de Deus sabedoria, riqueza e honra. Ele tinha tudo o que um ser humano poderia desejar nesta vida. Além disso, Deus o amava, ouvia suas orações, respondia com glória. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 6. Infelizmente, Salomão não guardou a lei de Deus, se esqueceu do primeiro mandamento, e em 1 Reis, capítulo 9, versículo 7, ele se esqueceu de Deus e serviu a outros deuses. O rei Salomão se envolveu tanto com as coisas desse mundo que se esqueceu de quem o tornou rei e de quem o engrandeceu. O perigo das riquezas é o excesso da vaidade, e aí muitas pessoas e muitos cristãos esquecem quem o levantou, quem o libertou. E quando isso acontece, é um péssimo sinal, é um sinal de ruína, que está caminhando para a ruína. A ruína, ela começa espiritualmente. Você lembra o que os filisteus fizeram com Sansão? A primeira coisa que foi feita com Sansão, quando prenderam Sansão, foram furar os olhos para ele perder a direção, perder o caminho. O pecado, quando ele nos atinge, a primeira coisa que ele traz sobre nós não é um esfriamento, não é uma tristeza, não é uma cegueira. É uma cegueira espiritual. E a cegueira espiritual nos faz cegos, que não conseguimos enxergar o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a confissão do pecado, o alcance da graça. E muitas pessoas já querem desistir do caminho e voltar para o Egito. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: Deus, Ele é amor e misericórdia, e fogo consumidor e justiça. Isso é uma grande verdade. Contudo, apele sempre ao pecar para a misericórdia de Deus, e não viva no pecado escondido. Confesse o seu pecado e volte a adorar em espírito e em verdade esse Deus verdadeiro. Quando Salomão troca o Deus Yahvé, Deus de Israel, pelos deuses fenícios, pelos deuses filisteus e as muitas mulheres que o influenciaram, ele se torna cego, ele se torna frio e ele se torna uma pessoa não grata. E Deus rasgou o seu reinado, e ele, já na sua velhice,
reconhece os muitos erros que cometeu. Nós não precisamos chegar à velhice para reconhecer os erros que cometemos. Estamos sujeitos ao pecado, estamos sujeitos ao erro. Porém, não precisamos viver no erro e nem viver mergulhado no pecado. O que nós precisamos é adorar a Deus acima de todas as coisas, em espírito e em verdade. A sua palavra é a verdade. O seu espírito está em nós. Vamos aqui. Somente Deus deve ser adorado. Existe uma maneira de não sermos tentados a adorar outros deuses nesse mundo, vivendo um relacionamento pessoal e intenso com Deus, o que exige amor, disciplina, foco no que estamos fazendo. Mateus 22. Vamos ver o que diz Mateus 22. Mateus 22, versículo 37. Mateus 22. E asseverou-lhes Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua inteligência. Eu estou usando a Bíblia King James. De todo o teu entendimento, de toda a tua inteligência. Amar a Deus é ser inteligente e devemos amar a Deus com inteligência, fazendo a coisa certa. Muitas pessoas estão fazendo a coisa errada pensando que está certo. E quem aprende errado pensa que está certo, mas está errado, até se consertar. Você pode ver aí no TikTok, no Instagram, as muitas asneiras que tem nessas igrejas por aí afora, no Brasil afora. Coisas que são verdadeiras aberrações no meio evangélico. E que nós não devemos comungar com essas pessoas. É profecias e profetadas, é adivinhações, é pix, e por aí vai. É roupa inadequada dentro da igreja, pastoras mostrando as suas partes, é coisas inadequadas que tem por aí pelo mundo. E muitos estão pensando que estão fazendo certo, mas está errado. Porque para se achegar a Deus, precisamos chegar em santidade. E a nossa vida neste mundo é uma vida que deve ser regrada pela santidade. Ora, o nosso comportamento ético nos leva à santidade. Nosso comportamento moral nos leva à santidade. E a santidade, ela é fundamental para que você possa ver a Deus. Não podemos viver neste mundo da forma como o mundo nos oferece, mas vivemos de forma regrada, equilibrada e com inteligência. E amar a Deus com sabedoria, oferecendo o nosso culto racional. Escolher apenas um caminho, porque Jesus declarou ser o único caminho, porque a vida é feita de vários caminhos. Deuteronômio 5:32. Vejamos aqui o que diz Deuteronômio 5:32. Eu estou usando a Bíblia King James, tá? É uma Bíblia muito boa para você estudar, está muito próximo ao original. 5:32. Deuteronômio 5:32. Sendo assim, tende todo o zelo para agir conforme vos ordenou Yahvé, o Senhor vosso Deus. Não vos desvieis nem para a direita e nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que Yahvé vosso Deus vos orientou para que vivais, sendo, portanto, felizes e prolongando os vossos dias na terra de que haveis de tomar posse. Muitas pessoas são privadas das bênçãos espirituais porque se desviam do caminho. Às vezes ele nem chega a sair da igreja, mas o caminho dele não é um caminho reto. Ora, lidamos com excesso de informações e muitos
oferecida ao mesmo tempo em que os fatos acontecem. Existe uma diversidade de oportunidade, múltiplos caminhos, para permanecermos andando segundo a vontade do Senhor. Dependemos da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo. Salmo 119. Vamos ver o que diz aqui. Me bateu uma curiosidade neste Salmo 119, versículo 105. 105. Vamos ver aqui. 119. Opa. 119, o versículo 105, que diz o seguinte: Tua palavra é lâmpada que ilumina os meus caminhos e luz que clareia o meu caminho. Ora, esse caminho, essa luz só tem uma. Aliás, a luz só tem uma. Caminhos tem muito. Qual caminho você está tomando na sua vida? Há inúmeras religiões não cristãs. As seitas crescem no mundo inteiro. O conhecimento de Deus está sendo encoberto por ensinos errados. Essa abordagem pluralista é um ataque direto contra o primeiro mandamento, que é não colocar outro Deus diante de ti. Que caminho você está tomando? De que forma você está servindo a Deus? Como anda a sua vida diante de Deus? Como anda a sua vida religiosa? Sim, nós somos religiosos. Como anda a sua vida de devoção, de adoração, de comunhão com Deus? Como está a tua vida? Se não está boa, a hora é essa de você consertar o seu caminho diante de Deus e voltar ao caminho que tem a luz, que vai te direcionar para a vida eterna. Amando com todas as forças. Olha aí, Jesus disse que devemos amar a Deus com coração, alma e pensamento, entendimento. Significa estar cheio, comprometido e focado. Mateus 22, 37. Deus espera que adoremos com uma expressão de reverência e ação de graças. Mas Ele também espera que sejamos obedientes a Deus, pois o amor a Deus, segundo as Escrituras, se expressa também em ações de justiça de uns para com os outros, mostrando amor, compaixão pelos outros. Dessa forma, apresentamos-nos perante Ele como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso significa oferecer a Deus o nosso culto racional. Está em Romanos 12, 1. Aberto e arrependido, Deus é glorificado, os cristãos são purificados, a igreja é edificada e os perdidos são evangelizados. Ou seja, é através do amor. Que amor é esse? O amor filéu, o amor a Deus, o amor pelo próximo, a obediência à sua palavra, o meditar na palavra. Não existe outra maneira de servirmos a Deus neste mundo, enquanto aqui estivermos, se não temos a prática da leitura da palavra de Deus, conhecendo a Deus, jejuando, dizimando, ofertando, participando dos eventos da igreja, sendo solícito, sendo desejoso pela presença de Deus, buscando comunhão com os irmãos, superando as dificuldades internas de cada igreja que a gente vive, mas servindo a Deus com alegria e livres do Egito. Quando Deus estabeleceu para eles que não deveriam colocar outros deuses diante dele, nem na frente, nem no lado, nem do outro lado, nem atrás, em cima, em lugar algum. Que eles não deveriam fazer imagem de escultura nenhuma para adorar. Ele estava dizendo o quê? Confia no Deus que libertou você. Porque a palavra também nos diz
que mais bem-aventurado foram aqueles que não viram e creram. Creram em quê? No Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Às vezes nós somos tentados a agir pela razão, a querer ver e não viver pela fé. Mas o justo viverá pela fé. Se você está passando dificuldade em adoração a Deus, e quem sabe adorando a outros deuses, estão tomando o espaço de Deus no seu coração, meu amigo, minha amiga, a hora é agora dele agir na tua vida. Eu quero fazer uma oração por você que me assiste nessa hora. Pai Santo, em nome de Jesus, se por acaso essa pessoa está sofrendo, meu Deus, os ataques do diabo, os ataques do Egito, sendo, meu Deus, levada para outro caminho, eu te peço em nome de Jesus, traz ela agora de volta ao caminho. Traz ela, meu Deus, para o caminho que conduz à vida eterna. E que toda obra do mal caia por terra em nome de Jesus Cristo. Tudo aquilo que se levanta como forma de ídolo, de adoração, caia por terra agora, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde, te dê uma paz singular, a paz de Deus na sua vida. Bons estudos, até a próxima. Um grande abraço. Não se esqueça de deixar o like da fé, se possível compartilhar. E se quiser, comente. Muito obrigado, até a próxima.